Money. Vou colocar para rodar aqui no Instagram também. Deixa eu dar um oi pro pessoal do Instagram. A gente já começa aqui, já vou apresentar que eu tenho uma convidada hoje, ó. Peraí aqui, ó. Oi, pessoal do Instagram. Hoje, ó, bastidores para vocês. Podcast Health Money, começando aqui mais um podcast da Health Money. Meu nome é Michele Querino, para quem não me conhece, sou sócia fundadora da Health Money, sou contadora, apaixonada por finanças, com o propósito de ajudar empreendedores a transformarem suas vidas, suas empresas, a crescerem com sustentabilidade, né, com clareza. Tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E hoje lidero a Health Money com um grupo de franqueados capacitados, maravilhosos, que me enche de orgulho. E hoje eu tenho um deles aqui, que é a Maria Tereza, de Ribeirão, Unidade Ribeirão Preto. E a gente vai ter uma troca muito legal. Você sabe qual que é hoje o nosso tema da nossa reunião, gente? Antes de eu apresentar, antes de eu dar a palavra para ela se apresentar, o tema da nossa reunião hoje é de franqueada a realizadora, os bastidores de quem transforma empresas em números. Essa é a Maria Tereza. Se apresente para nós um pouquinho, Tereza. Oi, gente. Obrigada. Bom, eu sou uma das sócias franqueadas da Health Money, aqui, como a Michele disse, Unidade Ribeirão Preto. Na verdade, somos meu irmão e eu, nós somos sócios franqueados. O Luiz Fernando, ele me ajuda muito aqui dentro da empresa. E desde 2021 eu fui entender esse universo financeiro e ajudar outros empresários. E quando eu encontrei a Health Money foi amor à primeira vista, veio super de encontro ao meu propósito de vida. Eu falei, é isso que eu quero. Estamos aqui. Bom, muito bom. E aí a minha primeira pergunta para você é essa, né? Então eu vou começar a tirar de você aí um pouquinho, contar a sua história mais no detalhe. Como você conheceu a Health Money? Como você chegou na gente? Dizem que quem procura acha, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu já era aluna do EFINC desde 2021, que foi quando eu me enveredei nesse universo da educação financeira. Comecei a dar mentoria para empresários. Depois meu irmão, nós nos tornamos empresários, e foi uma experiência muito rica. E durante esse processo, né, quando eu dava as mentorias, o maior desafio de atender empreendedor era que eles colocassem a mão na massa e colocassem as informações, os números ali, era uma dor de cabeça. É que é aquela coisa, né? Geralmente o empresário, ele tá correndo, ele tá apagando incêndio, ele não quer aprender, a grande maioria não quer aprender a fazer, ele precisa de alguém que faça para ele. E não tem tempo, porque não é uma prioridade, mesmo que você entregue planilhas, tudo mastigadinho, é só colocar informação. Ele já tem tantos incêndios para apagar no dia a dia, tantas coisas que ele precisa focar e fazer para o negócio girar aqui, ele acaba deixando para segundo plano. Então, no final de 2003, meu irmão e eu, nós encerramos nossa empresa e viemos para Ribeirão Preto. E aqui nós já tínhamos uma reserva de emergência, falou assim, a gente quer começar um novo negócio, a gente não sabia o quê. Nós rodamos feiras de franquias no início de janeiro de 2024, e assim, nada da gente encontrar o que fizesse sentido para a gente. Como eu fazia parte do EFINC, eu recebi uma mensagem do pessoal da Aline, se eu não tinha interesse nessa franqueada, e eu falei assim, vou marcar uma reunião para ver o que faz sentido. E aí, quando essa mulher maravilhosa me apresentou, isso fez todo o sentido do mundo, porque... Quando foi isso, Tereza? Foi em setembro de 2024, ano passado, faz pouco tempo. Tem um ano, gente. Vai fazer um ano agora. Nossa, já vamos fazer aniversário. E assim, fez muito... Um pouco assim. O que você falou que fez muito sentido, né? O que você achou, assim, quase um ano aqui de franquia,
os desafios, os aprendizados, a estrutura. O que você buscava primeiro? Porque você já me falou que você trabalhava já como empreendedora, empresária nessa área. O que você buscava e como é que foi essa jornada dentro da franquia para você? O que eu buscava tinha um pouco a ver com a minha história, que era facilitar a vida do empresário. Esse empresário que não tem conhecimento, porque antes mesmo de eu buscar o EFIN, que eu trabalhei na empresa da minha mãe, e a minha mãe passou 30 anos com uma empresa que faturava 1 milhão por ano sem nunca ter visto a cor do dinheiro. Ela nunca viu lucro, ela aposentou sem ver resultados. Então, e aí, gente, eu vou devagarzinho, vou pincelando aqui, Tereza, e aí a gente percebe, não é faturar muito. Olha que loucura, né? Então, isso é muito enraizado na gente, essa crença de que quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu vou ter e mais bem-sucedida eu vou ser. Nem sempre as coisas acontecem dessa forma se a gente não tem uma estrutura. Exatamente. E a minha mãe era muito bem sucedida profissionalmente no que ela escolheu fazer, mas financeiramente não. E não é culpa dela, não é da culpa da maioria né? Porque para você ter uma empresa, você precisa cuidar de uma estrutura e ter uma atenção, uma série de coisas. Então, assim, veio a calhar. Essa experiência que eu vivi dando mentoria, né, com a falta de gestão dos empresários e com a história da minha mãe, eu vivi isso, de ver ela aposentar e trabalhar uma vida toda e não ver o resultado. Então, meu propósito, quando a Michelle apresentou a Health Money, fez sentido para mim que eu poderia ajudar outros empresários na mesma situação a mudar a realidade das empresas deles. E isso é muito importante, porque fazer a parte da terceirização da gestão financeira, colocar os números num sistema, uma planilha, é uma parte do todo. Agora, o ouro, que é o que a Health Money, que eu falei assim, nossa, que legal, é pegar esses números, transformar em informações e essas informações em estratégias que vão fazer a empresa crescer. Quando a Michelle me apresentou isso, eu já quis implementar. E assim, e aí o grande desafio, quando nós entramos, né, eu acho que foi muito pessoal. A minha ansiedade de querer fazer acontecer logo. Gente, a Tereza é uma pessoa ansiosa, não é? Mas eu sou. Não, assim, daquelas que pega e faz, sabe? Ela é fazedora. Isso é muito bom. Eu faço, aliás, é uma ótima dica, fazer ajuda a diminuir a ansiedade, porque quando você está produzindo, você está vivenciando o momento presente. Então, a Health, ela já trouxe uma estrutura pronta, que era o que eu estava buscando, porque você criar a sua estrutura, a estrutura da sua empresa do zero, dá muito trabalho, requer uma série de pontos, e eu entrei já com uma rede de apoio estruturada. E aí a minha ansiedade foi de fazer os treinamentos logo, de correr atrás de cliente. E lógico que vem os desafios, porque, por exemplo, assim, hoje dentro da empresa, meu irmão é responsável pelos processos, né, pela rotina financeira, e eu pela parte estratégica. O som ficou um pouquinho ruim agora, Tereza. Parece que abafado. Abafado? Tá me ouvindo normal agora? Voltou. Agora sim. Voltou? Então, assim, aqui dentro, a gente separou dessa maneira. Meu irmão fica responsável pelas rotinas financeiras, né, dos clientes, e eu pela parte estratégica, pela parte, todo final de mês, a gente se reúne e faz a parte estratégica. E o grande desafio para mim foi pegar a parte comercial, que é a parte de vendas, trazer cliente, falar com o cliente. Facilitou muito o processo, porque aqui nós temos treinamentos de vendas e tudo, mas não é uma característica, uma aptidão minha. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de me desafiar e correr atrás. Isso é muito lindo, a gente vê isso assim com muita clareza em você, do seu perfil. Quando você entrou, teve alguma coisa que te surpreendeu positivamente e falou, nossa, eu estou no lugar certo, realmente me surpreendeu isso? Teve alguma coisa que te chamou atenção? Eu acho que é o lado humano, sabe? Mesmo de apoio, de estrutura, não é, porque assim, quando você entra
num lugar, numa franquia, você já espera uma estrutura básica, né? Mas ter uma equipe que tira mesmo dúvidas, não importa qualquer horário, você manda lá para alguém para responder, para trocar uma ideia com você, para te dar um conselho, quanto escutar a demanda que nós temos, que os nossos clientes trazem, e implementar, não só escutar, tipo, olha, que legal, vamos fazer, pode deixar. Não, realmente vocês procuram melhorar, é uma crescente. E vocês estão o tempo todo buscando esse feedback da gente. Eu acho que isso é um diferencial enorme, porque uma das coisas que eu ouço, inclusive empresários que contratam franquias, por exemplo, é essa limitação que às vezes a franquia dá. Eu posso ir até aqui, eu tenho uma necessidade, mas é só até aqui. A Health, ela procura escutar essa necessidade, se é coerente, se já não existe alguma estrutura ali dentro que possa atender, se faz sentido adequar porque vai resolver esse problema de outros franqueados. Então, assim, isso é muito bacana, é uma coisa que me surpreendeu bastante. Ai, que delícia de ouvir. Você sabe o que é o legal? E é uma via de mão dupla total, porque para a gente, do lado de cá, como franquia, olha, você não tem um ano, vamos falar aí, são 10 meses de franquia. Sim. É incrível a gente acompanhar e ver o desenvolvimento profissional de vocês. De quando você entrou, a Tereza e o Nando, que entraram aqui com a gente em setembro, da Tereza despachada de hoje, de estar nos grupos todos, e o poder de network, de negociação. Gente, ela é uma mulher de negócio, vocês não estão entendendo. Esse poder de de mexer, de criar oportunidades, de buscar, de trazer sugestões. É a coisa mais linda e mais rica de ver, porque eu falo que a Health, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Então, esse é um ponto que eu acredito piamente. Eu penso que uma empresa, para ela ser bem sucedida e bem estruturada, ela é desenvolvida em várias mãos. E a gente tem essa bênção aqui de ter várias pessoas que remam para o mesmo lado e estão muito assim abertos para realmente construir um negócio muito legal, né? E sustentável. Então, isso é verdade, Mi. Não vem só da franquia, né? Da base. A gente é uma equipe e tem uma cultura muito forte aqui dentro. Então, se alguém tem alguma ideia ou fez alguma coisa que deu certo, existe uma troca muito grande lá no grupo. O pessoal já fala assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, bora fazer. Todo mundo compartilha. E é uma forma de todos crescermos juntos. Isso é muito foi legal. criada uma rede de apoio muito rica, muito grande, né? Muito incrível. Eu falo que os franqueados hoje eles não se veem como concorrentes. São parceiros assim num grau que realmente me enche de orgulho quando eu vejo essa ajuda mútua e essa parceria mesmo. Eu queria até fazer um adendo que eu acho curioso, né? Porque assim, nós somos sócios, eu sou sócia franqueada da Health Money, mas eu estou estruturando uma empresa. E empreender sozinho não é fácil, ninguém cresce sozinha. E essa extensão, essa estrutura, esse suporte que nós temos dentro da franquia, ele chega a ser estendido para os nossos clientes. Então, essa é uma vantagem que vale ouro. Eu ouço muito disso dos meus clientes. Eu não estou sozinha, eu tenho com quem contar. Quando eu tenho dúvida, isso traz uma segurança e uma tranquilidade na hora de empreender, de saber que está indo para o caminho certo, porque existe suporte. Então, assim, é uma corrente do bem. É uma cascata, Tereza, que eu costumo dizer, sabe? É um ganha-ganha muito gostoso, é uma forma de você realmente transformar, é um efeito cascata de transformação. E eu amo ver isso, então é muito bacana mesmo. Sim. E falando em transformação, e falando em clientes, aí a gente vai trazer agora o seu outro lado aí, o propósito mesmo da empresária de gestão financeira. Como é que está isso, esse trabalho hoje? Em 10 meses aqui trabalhando com clientes, formando sua carteira,
Já teve resultado? O que você já entregou? Você falou, uau, faz todo sentido, como é bom conseguir entregar algo desse jeito. Cara, o legal de trabalhar com a parte financeira estratégica, especificamente, vou colocar esse ponto que é muito importante, porque você ter só números e não ter estratégia também não faz nada andar. É porque assim a gente teve resultados assim de imediato. Assim que entrou cliente na nossa rede, a gente já começou a ver a diferença que nós causamos no negócio de cada transformação e o valor que a gente agregou e modificou. Então, assim, não é questão de, entrou cliente, é preciso ver 3 meses para gerar resultado. Pequenos resultados fazem total diferença e mudam o futuro do negócio de alguém. Então, assim, desde o nosso primeiro cliente, eu falei que eu sou ansiosa, né? Me trouxe um conforto, uma tranquilidade, que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa e meu propósito estava sendo atingido porque eu estava modificando vidas. É Então, lindo, assim, Joana. hoje eu me sinto segura para atender qualquer profissional que vem, porque esse resultado ele não precisou, eu não precisou acontecer, demorar muito tempo para acontecer, ele já foi Eu falo imediato. que é assim, né? Eu gosto muito de trazer isso que a gente aprende a caminhar caminhando, né? É muito natural, no começo, às vezes, você falar, poxa, a gente ainda tem um sabotador grande, né? Que será que eu vou dar conta? Será que é isso? Mas à medida que você vai caminhando com o suporte, com treinamentos, com ações, as coisas vão acontecendo, entendendo, tendo essa escutativa e essa vontade realmente de transformar o ambiente ali que você pegou aquela empresa e fazer diferente, você começa a entender que quando o cliente chega para você, os primeiros ajustes, ele chega muito precisando de ajuda, literalmente, muito bagunçado, muito perdido. Não estamos te ouvindo. E agora, tá me ouvindo? Uhum. Só essa primeira organização dá diferença. Vocês, por acaso, já entraram na casa de alguém bagunçada e depois de uma faxina você fala assim, que delícia, né? Já é outra casa, nem precisou decorar, redecorar, né? Já é outro ambiente. Então, é mais ou menos isso que acontece. E é lógico que o resultado maior vem a médio e longo prazo. E assim, e outra coisa que eu consegui observar conversando com tantos empresários com faturamentos diferentes, né? A dor Uhum. não importa o tamanho da sua empresa, e às vezes tem gente que vem. A dor é a mesma, o problema é o mesmo, a bagunça é a mesma. Não importa se fatura 300 mil, 50 mil, 10 mil, é a mesma coisa. E às vezes os empresários, eu já peguei casos de pessoas que chegam envergonhadas, eu faço isso. Eu falo assim, não sinta-se envergonhado, porque isso é mais comum do que você imagina. É isso aí. E uma coisa interessante, né, Tereza? A gente falando aqui de diferentes portes de empresa e tamanhos, acontece muito do empresário muito pequeno ele achar que nem vou, isso não é para mim, eu não vou ter condições de pagar. Então, a Health veio justamente para atender esses empresários de pequeno e médio porte e provar, sim, para todo mundo que uma empresa pequena que está começando, ela pode, sim, ter um parceiro, porque sai muito mais barato do que você ter um assistente financeiro dentro da sua empresa, sem conhecimento nenhum de gestão financeira, sem um olhar estratégico, e Sim. você já vai alavancar o seu negócio, começar ele certo, acelerar resultados. E os planos da Health, elas se encaixam no faturamento da empresa, isso é sensacional. Eu conversando com um empresário que depois acabou virando nosso cliente, ele tem uma empresa de recrutamento, de RH, e ele já tinha parceria com outros BPOs, né? Para quem não sabe, quem é BPO é quem terceiriza a gestão financeira. E aí, só um adendo: o BPO só terceiriza a gestão financeira, ele não faz a parte estratégica, como é o caso da Health Money.
E apresentando a Health para ele, a hora que eu falei o preço baseado no faturamento, ele ficou assim, ó, de queixo caído. Ele falou, e vocês entregam tudo isso? Eu falei, entregamos tudo isso. Então, assim, é um diferencial. E aí, aproveitando, você me permite contar um caso de um cliente Eu meu? ia te perguntar isso agora, me conta um caso real, assim, me dá porque você estava falando de pequenas empresas, né, que faturam pouco, e você tinha perguntado, né, como que foi anteriormente os resultados que eu tive. Inclusive, esse cliente que eu vou citar foi o segundo cliente que nós tivemos. Elas entraram com a gente no início de janeiro desse ano. Uma empresa que faturava uma média de R$4.000. E nós temos um período de implementação de 15 dias. Então, durante esse processo, depois de estruturado, na primeira semana que a gente começou já a alimentar, eu consegui identificar um erro grotesco na precificação. Eu não consigo nem te dizer qual que é a margem, não tinha margem de lucro. Faturava, sei lá, 4.500 e o custo dos produtos 4.300. Na hora, foi um alerta, ela chegou para mim e falou assim, eu preciso aumentar minhas vendas. Eu falei, de jeito nenhum. A primeira coisa que você vai fazer, a gente vai mudar essa precificação. Orientei ela como ela deveria fazer, ela reajustou. Eu falei, faz um reajuste pequenininho, vamos fazer a precificação, depois a gente reajusta certo, só para você não ficar no prejuízo. E no primeiro mês, já que ela reajustou, ela passou de... O primeiro mês, porque assim, foi meio mês, né? Nem um mês inteiro. De 4.000, deu 15 dias, para R$8.000 de faturamento. Depois foi para... Depois, já no segundo mês, 13.000. E aí, conforme ela foi crescendo, ela teve uma oportunidade de um negócio em outra cidade. E ela chegou... Peraí, olha só. A Tereza, então, ela pegou uma empresa com faturamento de 4.000. Em 15 dias, essa empresa já estava faturando, por só um ajuste de precificação, essa empresa já estava faturando 8.000. Em 30 dias, essa empresa foi de 4 para 12.000, 13. gente. 13.000. 13.000. E no próximo mês, o que aconteceu? Agora, o que aconteceu com esse empresário? Ela recebeu uma proposta de pegar um ponto já existente em outra cidade, e ela chegou e falou assim, eu preciso de vocês, vale a pena? Preciso que vocês olhem. E aí eu falei assim, você vai ter um gasto aí, né, um investimento com advogado. Aí você fez um trabalho de viabilidade de negócios com ela. Isso. E ela entendeu que ela ia entrar, ia ser um ótimo negócio, uma empresa que dava lucratividade, que ela não poderia esperar a lucratividade no primeiro mês, porque ia ter um investimento aí. E ela entrou de cabeça, assim, e ela fala assim, eu não troco vocês por nada, eu me sinto segura. Então, assim, eu sempre retomo com ela e ela agradece imensamente o trabalho que a gente faz. Ela falou, eu me sinto segura aqui com vocês, eu posso tomar as decisões corretas, eu não largo vocês por nada, porque imagina só, pensa, se ela não contrata uma gestão financeira, e quando ela me contratou, presta atenção, ela falou assim, teoricamente eu não posso pagar vocês, mas eu vou investir porque eu acho que eu preciso disso, tá? E você sabe que o cliente... Pode falar. Não. Geralmente, o que a gente, só da primeira organização, da primeira reestruturação, eu costumo dizer muito isso, e depois a gente consegue provar isso para eles. Eles não tiram dinheiro do bolso. É dinheiro novo, é dinheiro que estava deixando em cima da mesa, é dinheiro que estava indo para o ralo. Ele vai pagar uma consultoria, uma gestão financeira estratégica, porque não é só consultoria. A gente põe a mão na massa, a gente faz, acompanha isso mensalmente e entrega um estratégico maravilhoso. Agora, olha o cenário. Vamos voltar no tempo e fazer uma simulação. Ela não contrata porque ela não vê como um investimento, ela vê como um gasto. E eu não dou 2 meses para ela estar endividada no banco e 3 meses para estar fechando o negócio, porque não tem... Olha isso, gente.
Tá. Porque chega num ponto que, imagina, ainda mais aqui nesse caso, que foi um erro gritante de precificação. Foi ou seja, muito forte. a cliente está pagando para trabalhar. Em quanto tempo a empresa consegue absorver isso? Quando você pensa que existem custos fixos, ela vendendo ou não, despesas fixas que ela tem que pagar ali todo mês, que ao decorrer de um longo prazo, não tem mais o que fazer. A pessoa ela vai buscando créditos, vai se afundando, porque a empresa também não consegue absorver essas dívidas. Chega num ponto que não tem mais o que fazer. Ela precisa realmente fechar o negócio dela. E olha a virada que deu. A virada. Agora é questão de tempo para as coisas irem entrando nos eixos. A gente já tem estratégia aí de formar um capital de giro, uma reserva, mas tudo isso é a médio prazo, mas tudo isso faz diferença, porque quando o empresário vive sem olhar os números, ele deixa passar informações importantes, ele deixa de olhar o que pode melhorar, o que pode cortar, e é aquela resultados... coisa, eu costumo dizer o seguinte, eles não estudaram gestão financeira, por mais que a pessoa seja organizada, tenha uma planilha, tenha até um sistema, mas a pergunta sempre é, o que você faz com o que você tem? Eles não, primeiro que ele não tem tempo, segundo, a grande maioria não gosta disso. E não adianta você ter uma planilha ou uma estrutura ali, tudo anotado, se você não volta para olhar o que está ali, se você não toma decisões, ações referente ao cenário que está ali. Então, isso muda o jogo de qualquer empresa. E eu vou falar, muda totalmente. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou fazer um comentário aqui, veja bem, eu não estou criticando negativamente. Muitos empresários, com pouco dinheiro que tem, eles resolvem investir aonde? Na captação, marketing, social media. Isso não é ruim, é importante para uma empresa, mas quando você tem um financeiro, o que você vai ver? Se esse marketing está trazendo um resultado, né? Se está convertendo em vendas, se está sendo um investimento ou um gasto para ele fazer um ajuste na rota dele. Então, assim, as pessoas dão importância a vender é importante, mas nesse caso da cliente, se ela vende muito, ela se afunda mais rápido. Então, olha a importância da gestão financeira de olhar o preço. Olha, é hora de vender? Não, é hora de ajustar o preço. Depois você se preocupa em vender. Então, essas pequenas coisas que às vezes você vou abrir as portas, vou me preocupar em captar cliente e vender. Pronto, está tudo certo, vou entregar. Não, é uma estrutura. Gosto, assim, é um olhar. A gente tem toda uma formação aqui dentro. Então, é um olhar muito clínico, muito específico. A gente consegue, através de uma análise financeira que nós temos aqui, depois de compilada todas as informações, de bater o olho ali e ver exatamente aonde está o gargalo, os pontos que precisam ser de atenção, que precisam ter uma ação ali para reverter, de repente, um cenário, inclusive, como esse. Né? E o que é mais legal do nosso trabalho aqui é que, além de olhar essas informações, transformar em estratégia, é muito personalizado e voltado para os objetivos do nosso cliente. Hoje, por exemplo, eu atendo 2 salões, e esses 2 salões querem crescer, mas têm objetivos de público-alvo, de faturamento diferentes um do outro. Então, eu não posso pensar estrategicamente igual para os 2, mesmo olhando as informações financeiras, porque eles têm objetivos diferentes. Então, a gente percebe, gente, primeiro, o financeiro ele é o coração da empresa. Isso eu sempre trago, é inegável, tudo reflete no financeiro. Agora, nós estamos falando, olha, são 2 salões, mas de repente com realidades totalmente diferentes, de aluguel, de ponto, de produtos que vende, que não vende. De objetivos, de metas. Não é um copy-cola, não tem como ser. E isso nos torna muito diferente e faz gerar o resultado que a gente precisa para entregar para esse cliente. Então, quando você entende a estrutura daquela empresa, a metodologia e a necessidade dele, o que ele precisa, o que ele quer para frente, você consegue trabalhar junto com ele.
E aí é onde entra muito forte a palavra parceria. Né? Nós realmente somos parceiros, porque você está muito alinhado com as expectativas e a necessidade daquele cliente. Mesmo sendo duas empresas com o mesmo ramo de atividade, você precisa tomar decisões totalmente diferentes, ações, colocar eles em ações totalmente diferentes por conta de realidade, mesmo expectativa. Muito legal. Realidade, estrutura, objetivo. Então, assim, essa é a diferencial, esse é o grande diferencial da Health Money, que é o que me encantou de início quando eu entrei, né? Porque de fato a gente consegue mudar vidas, mudar histórias, mudar cenários. E você vê assim, a franquia impactou de alguma forma na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nesses 10 meses? O que você sentiu? Porque eu falei, eu me antecipei, né? Eu falei, eu vi isso. Mas e você? O que você sentiu nesses 10 meses com a gente aí? Qual foi o impacto? Pessoalmente, né, eu acho que você resumiu bem, porque eu me desafiei mesmo. Hoje eu me conecto com empresários, eu faço parte de grupos de network, onde eu apresento a Health Money, isso aumentou muito o meu número de reuniões semanais, onde eu tenho que aprender. Isso fez com que eu entendesse melhor o nosso negócio, o nosso diferencial, e trouxesse uma segurança para eu apresentar, para eu falar com propriedade, ó, o que a gente faz realmente é importante, é diferenciado, não é igual ao que existe no mercado, tá? É um combo muito, muito legal. E só te interrompendo rapidinho, uma coisa muito legal, né, Tereza? Quando a gente fala diferenciado, não tem no mercado, vai tão além disso, porque nós somos tão ousados, acreditamos tanto na ideia, porque a gente fala o seguinte para eles: olha, se em 3 meses a gente não gerar o resultado para sua empresa, você pode rescindir o contrato com a gente sem problema, porque nós temos certeza que nós temos muito para entregar. Exatamente, é bem isso mesmo. Estava me contando, e aí? E profissionalmente é assim, ó, lógico que a minha empresa é uma empresa recente, a gente está construindo nossa cartela de clientes. Como qualquer empresa que está começando, tem um período aí de maturação, de, né, construção, mas eu acho que pela primeira vez na minha vida profissional, de verdade, eu não tenho a menor dúvida que eu vou chegar no objetivo que eu quero, na meta que eu estipulei. Pode ser o ano que vem. Então, assim, eu estou muito confiante. É lógico que eu gostaria que fosse hoje, que eu atingisse a meta lá de escalar, adoraria. Mas eu acho que até esse processo ele é importante, de você ir cliente a cliente, porque isso vai trazendo confiança, experiência, você vai estruturando para o seu negócio crescer mais sólido, né? Isso, até que é o momento do plantio e o momento da colheita. E até a gente... Esse mundo faz a gente ficar muito ansioso, né? Então, assim, a grande maioria, nós somos assim. E quando você tem esse entendimento que você está começando um negócio e que realmente agora é o momento de plantar, mas não ter dúvidas de que eu vou colher, faz toda a diferença, né? E é o passo a passo, é esse entendimento, é essa sabedoria de que deixa eu trabalhar com seriedade, deixa eu mostrar por que eu vim e o resultado vai acontecer. E isso a gente vê muito claro em vocês, né? Essa vai acontecer, é acreditar. E aí eu percebo que é um período de maturação, de confiança, né? Como eu capto, né, muito em grupos de network, eu percebo isso, que tem um período, algumas pessoas já estão chegando, já estão confiando na minha postura profissional, no que eu falo, no que eu mostro. Então, assim, é um processo que está sendo construído e estamos indo. Mais liberdade de horários, mais também autoridade como profissional, está se moldando como uma pessoa da área financeira, como uma referência. Como você sente isso? Eu sinto, inclusive,
Antes eu tinha vergonha de falar, hoje eu falo de boca cheia, eu quero ser uma referência aqui na região. Eu quero que as pessoas falem assim, tem alguma empresa que faz isso? Lá, a Health Money, Unidade de Ribeirão Preto. Então, assim, eu quero muito, porque é um pouco, né, eu sei que tem a ver com provar para mim mesmo que eu sou capaz, e hoje eu não tenho mais dúvida que eu sou capaz por conta da estrutura que a empresa traz, com a maneira como a gente está se consolidando forte, estruturado, e eu estou vendo esse crescimento mês a mês. Então, assim, eu estou muito tranquila nesse sentido. Tereza, e aí o que você diria, que conselho você daria para aquela pessoa que busca uma franquia, mas que tem medo de falar, a franquia é engessado, é amarrado, eu tenho medo. Que conselho você daria para essas pessoas? Bom, se essas pessoas que estão buscando uma franquia gostam também dessa parte financeira, analítica, estratégica, em primeiro lugar, né? Que é muito importante. A Health Money, além desses pontos que eu comentei, né? Que não é engessado, que tem essa equipe, essa estrutura, é muito legal. Tem uma coisa que eu até comentei uma vez com a Michelle, que como eu já dei consultoria para outras pessoas de franquia, né? Os royalties de repasse geralmente são fixos. E isso, para o empreendedor que está começando, é meio complicado, porque impacta, é uma despesa fixa alta ali que ele já tem no início da estruturação da empresa. A Health Money, ele estabelece uma forma diferente de repasse dos royalties, que é em termos de porcentagem, e isso dá um respiro, uma tranquilidade, né? Se eu não tenho cliente, não tem repasse, mas eu continuo tendo a estrutura e o direcionamento, e aí tem um outro ponto implícito nisso que eu acho muito bacana, que é gera um interesse maior da franquia que a gente tem a cliente, óbvio, né? Porque quanto mais a gente tem, eles ganham, então bora trabalhar para estruturar e dar o suporte que a gente precisa, né? É meio que sai daquela... A franquia não está acomodada, né? Eu tiro o meu todo mês, não. Então, assim, isso é um ponto que eu gostei muito. Trabalhando com resultado, né, não? Então, assim, bora trabalhar, bora crescer, que todo mundo ganha, sem sufocar. Eu já peguei para dar mentorias para empresários que têm franquias, e o maior drama, como que você vai reduzir esse custo fixo pesado, sendo que você está estruturando, né, a sua franquia. Então, assim, isso acho que fez uma diferença enorme também para a gente. Deixa mais leve o processo, né? Deixa mais leve. E aí, para aquela pessoa que está na dúvida, será? Eu não tenho a menor dúvida, gente. A gente tem um sistema maravilhoso, com tudo prontinho ali para gerar relatório, a coisa mais linda, chuchuzinho. A gente tem estrutura. Então, assim, só vem e confia, né? E faça a sua parte, porque a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Para todas as pessoas que eu costumo atender, eu falo muito isso: não existe milagre, não existe mágica. É um negócio como outro qualquer que você está começando. A diferença é que é um negócio validado, com todo o suporte, com toda a estrutura, com um sistema fantástico, e não está sozinho. São várias redes de apoio, né? E uma franquia que você não tem um investimento alto de estrutura, porque você pode trabalhar home office, é uma flexibilidade enorme nesse sentido, né? Então, é mais tranquilo. Hoje, eu atendo clientes online, se o cliente quer presencial, eu vou até ele, ou a gente marca um café, ou hoje em dia tem opções de coworks espalhadas, onde você pode receber. Então, assim, é uma flexibilidade muito grande. O investimento é baixo em termos de estrutura, né, física. Então, um negócio assim mesmo, né? É o que você falou lá no começo. Você imagina você começar sozinha, com toda a estrutura que você tem hoje já aqui dentro pronta. Até você... Primeiro que
Eu, por ser empresário, eu também vivi isso. Então, assim, por muitos momentos, a gente se sente realmente muito sozinho e, consequentemente, muito perdido. Por onde eu começo? O que eu faço agora? Aonde que eu vou? O que eu monto? Que sistema eu uso? Para quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou trocar ideia? Então, assim, você atalha um caminho muito grande aí. Você já vem com, né, com tudo isso muito estruturado. Então, até um outro problema que talvez outros BPOs teriam, né? Porque quando você é BPO, você precisa contratar um sistema à parte. E aí, apesar de ter suporte técnico também, existe um lapso aí, né? Até o suporte te atender, resolver. Aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida que aconteça, a Health está pronta para te atender. Essa semana aconteceu isso, inclusive eu fui subir uma planilha para o sistema para poder dar as entradas e saída e não estava indo. Chamei o suporte, o Felipe deu um help ali na hora, já resolveu. O problema era a pecinha aqui, mas na hora ele já resolveu. Mas assim, sabe? Tem suporte, literalmente. isso é muito bom. E aí, como é que você enxerga o futuro da sua franquia, o futuro da sua profissão, a escalar? O que você pensa assim para o futuro, quando você pensa na sua Health Money, na sua unidade? Olha, eu não me vejo mais só na parte operacional, não. Hoje eu tenho uma mentalidade, eu sou empresária. Eu estou no processo operacional, mas a ideia eu já tenho, da mesma forma que eu faço para os meus clientes as metas, o plano de crescimento, eu também tenho um plano de crescimento da minha empresa e eu pretendo escalar ela, atender não, eu acho que a palavra é outra, ajudar o maior número de empresas possíveis que eu conseguir, dar trabalho e mudar a vida também de pessoas, né? Colocar aqui, porque se eu cresço, eu dou emprego, eu ajudo famílias. Então, assim, eu quero escalar o meu negócio. Eu não entrei para ficar no operacional. Eu quero. Essa mentalidade empreendedora faz toda a diferença. E é isso que a gente quer de vocês, né? Então, que vocês venham com esse sangue nos olhos de falar, eu sou uma empresária e é uma empresa e eu tenho que me colocar como essa profissional. E vocês fazem isso de forma muito linda mesmo, muito legal. Eu já entendi que o meu papel, né? Hoje eu ainda dou a parte, eu faço as reuniões estratégicas, pretendo continuar olhando de perto, mas um dia, lógico, eu vou precisar ter uma equipe, mas a minha função é estar junto com a minha equipe, fazer reuniões para ver como é que está cada empresa, o que a gente pode melhorar e trazer estratégias, pensar junto com a minha equipe e continuar me conectando com empresários, fazendo as reuniões, trazendo. Então, assim, eu sei que meu papel aqui dentro é esse. Muito lindo. E aí, para aquele empresário, aquele prestador de serviço que está assistindo a gente, ou vai assistir a gente depois, e está na dúvida, meu Deus, será que eu entro em contato? Mas será que eu vou conseguir pagar? Será que isso é para mim? O que você falaria para essa pessoa? Conta para mim. Confia e vai. Confia e vai. A estrutura. Confia e vem. Muito confia bom. E vai e faz a sua parte. Eu gosto de. Porque assim, nada cai do céu, gente. Precisa. Você tem uma estrutura prontinha, bonitinha, um suporte, tudo bonitinho, mas se você não fizer, no resultado não é. Tereza, é muito legal você trazer isso, porque acontece muito do empresário também procurar a gente querendo delargar. Ele tá tão já perdido e cansado daquele financeiro que ele vem assim, ó, toma conta. Ok, nós vamos fazer isso, nós vamos tomar conta. Porém, é uma via de mão dupla. A gente precisa desse olhar do empresário, a gente precisa parar pelo menos uma vez por mês com ele, para fazer as análises, para mostrar para ele de forma muito simples, muito dinâmica, já nos pontos específicos. Olha, isso aqui tá legal, parabéns, isso aqui não tá legal, nós precisamos reajustar. O que você tem que fazer para reajustar isso e qual o resultado que vai gerar essa ação. Então, é uma via de mão dupla. A gente precisa muito também
dessa ação e essa vontade do empresário de querer dar certo, de querer fazer dar certo. Aí, gente, ó, os Vai resultados longe. é incrível. Você pensa, em 2 meses a pessoa triplicou o faturamento por estar seguindo as instruções. 2 meses. Então, assim, é muito incrível. É resultados reais, é vida real. As coisas a gente tem aqui. Se for parar para olhar, tem vários casos aqui de que dá muito certo. E os empresários têm muito resultado legal aqui. Se você pudesse voltar atrás e fazer algo diferente, o que você faria? O que eu faria? Nossa, que pergunta difícil. É na vida ou aqui na Health Money? Porque na vida... Quando você pensou em empreender, entrar nessa área empreendedora na gestão financeira, teria alguma coisa que você falou, não, nessa caminhada, se eu talvez faria diferente alguma coisa, ou não, você falou, não, graças a Deus tudo fluiu, eu estou no caminho certo, eu faria tudo igual de novo. Nossa, eu acho que eu faria tudo igual de novo. Eu gosto do resultado que está acontecendo. Eu poderia falar assim, eu teria entrado num grupo de network antes, eu teria me preocupado menos, mas foi um processo, não tem Faz parte do processo, tudo faz parte do processo. Eu estou assim hoje por conta das coisas que eu passei, do que eu construí, do que eu fui buscando. E uma coisa muito importante, né, Tereza, e isso eu ouvi muito em você e no Nando, é sair da zona de conforto. Porque, gente, nós empresários independentes, se a gente da gestão financeira, você como empresário em outra área, a gente sabe que é tudo muito desafiador. E nem tudo dentro de um negócio a gente gosta de fazer, nem tudo dentro do negócio a gente é bom. Então, esse se desafiar, esse sair da sua zona de conforto, tentar entender pelo menos o básico do que se passa, buscar profissionais parceiros para te ajudar, pedir ajuda, ir nos grupos de network, pegar os estudos para fazer, entender mercado. São partes do negócio que nem sempre é gostoso. E esse se desafiar e falar, não, como eu vou pagar o preço, né? Eu falo que é pagar o preço. Será que você, quando você entra para ser empresário, você está realmente disposto a pagar o preço? Porque, infelizmente, num negócio, não dá para a gente fazer só o que a gente gosta de fazer. E é aí que você vai se diferenciar. Exatamente, é bem por aí mesmo, Michele. Aliás, nada na vida você é 100%. Eu acredito muito nisso. Na vida também a gente faz coisas o tempo todo que a gente não gosta. O interessante é que você faz daquilo um hábito, e quando você tem um propósito, aquilo fica mais leve e você consegue fazer com amor, dedicação, porque você tem um porquê. Eu falo que a clareza também é uma palavra-chave, que eu amo isso, porque quando você tem clareza do porquê você começou, porquê você veio, qual o propósito, o quanto você acredita naquele projeto, você faz o que precisa ser feito, você paga o preço. Então, a pergunta diária é: o que eu preciso fazer hoje com o que eu tenho para fazer dar certo? Né? Eu tenho uma pouco de vida, e há um tempo atrás eu ouvi o Flávio Augusto falando isso voltado para vendas, mas que faz todo sentido, né? A moça fez uma pergunta se a culpa do cliente não fechar a venda era dela ou do cliente, e ele falou assim, a culpa, eu prefiro pensar que a culpa é sempre nossa, porque se a gente joga a culpa no outro, você não tem o que fazer, né? Você é vítima. Agora, se a culpa é sua, você tem o que fazer. Aí ele falou, mas também assim, tira 15 minutinhos para refletir, conta, passou 15 minutos, entendeu o que está certo, próximo e bora para frente. Então, eu coloco isso na minha vida. Eu não me faço de vítima, eu tomo as responsabilidades na minha mão. Então, hoje eu sei que a responsabilidade da empresa é minha, eu preciso sim falar com clientes, eu vou ter que lidar com a frustração de ouvir alguns nãos,
de às vezes ser ignorada, mandar uma mensagem e não ser respondida. E isso não é porque é a Health Money, isso é a vida do empresário. Você tem que saber quantos nãos você vai levar para receber um sim. E a gente, como ser humano, é muito difícil. Essa para mim, é a parte chata do trabalho, mas que eu iria ter, independente de estar na Health ou em outro lugar, outra empresa, qualquer outro negócio. Então, eu tenho que lidar com essa frustração. E aí vira um hábito. Se você coloca isso na sua rotina, eu tenho que fazer, né? E tem uma metodologia, um processo para fazer isso, você faz, né? Porque o meu objetivo é muito maior que esse. Eu sei onde eu quero chegar. E aí não deu certo. Aí não deu certo, ó. Próximo. Tereza, é muito lindo. Então eu quero te agradecer. Por estar vindo assim de forma tão genuína, transparente, com toda a sua verdade aqui, abrindo para a gente os casos de sucesso aí que você teve. A gente sabe que nem tudo são flores, igual a gente falou aqui, mas quando a gente entende que existe realmente um propósito, igual você falou, fica tudo muito mais leve, que a gente não está sozinho. Uma base e um apoio também, isso ajuda muito, vou falar que ajuda muito. Eu tenho certeza que hoje a sua história foi ou vai ser, para quem vai ver depois, motivo de inspiração, de encorajamento, tenho certeza disso. E eu sei que é só o começo, eu sempre falo isso para eles, sabe? É o começo, é só o começo. Né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder falar, né, aqui. Você sabe o quanto que eu gosto de você mesmo, de verdade. Assim, muito. Meu santo bateu desde cara, porque do mesmo jeito que ela fala que vê brilho nos meus olhos, eu vejo brilho nos olhos dela, e eu falo assim, é isso aí, eu gosto de pessoas assim, sabe, que tem garra e quer crescer, fazer acontecer. A energia foi... Bateu. E aí, então, só para quem está entrando agora, foi um bate-papo de vida real, como as coisas acontecem, falamos de caso de sucesso, falamos da vida da Tereza aqui dentro da Health, e o nosso tema foi de franqueadora a realizadora, os bastidores de quem transforma empresas com números, gente. Essa mulher faz isso. Maria Tereza e o Nando são sócios da Health Money em Ribeirão Preto. Muito obrigada, Tereza. Obrigada, foi um bate-papo com você. Um grande beijo. E semana que vem, quinta que vem, estamos aqui de novo para mais um bate-papo Health Money. Combinado? Beijo, Tereza. Beijo. Aqui também de vocês. Foi uma delícia trocar essa experiência aqui. Beijo. Fechamos. Deixa eu... Muito bom. Um beijo, Tereza. Valeu demais. Beijo, tchau.